Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs. Que a paz do Senhor esteja conosco, meus amados. Hoje, como de praxe, nós vamos falar sobre a morte de Lázaro. Todo dia tem um tema diferente. O de hoje é extraído do livro de João, capítulo 11, versículo de 1 ao 45. Se você não tem uma Bíblia em casa, adquira uma, meu irmão. O texto fala assim, ó: havia um homem doente chamado Lázaro. Ele era de Betânia, a aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. E o seu irmão Lázaro estava doente. Então as irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele que amas está doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Maria e sua irmã e a Lázaro. E quando soube que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Depois disso, disse aos discípulos: vamos outra vez à Judéia. Responderam-lhe os discípulos: Rabi, há pouco os judeus procuraram apedrejar-te e voltas para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Dito isto, acrescentou: Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas vou para o despertar. Disseram os discípulos: Senhor, se dorme, ficará salvo. Mas Jesus falava de sua morte. Eles, porém, pensaram que falava do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por causa de vós, alegre não ter estado lá, para que criais, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou que Lázaro já estava há 4 dias no sepulcro. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido visitar Maria e Marta para as consolar acerca do seu irmão. Jesus lhe disse: o teu irmão ressuscitará. Respondeu Maria: sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Ela respondeu: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ele respondeu: sim, Senhor. Creio que tu, dito isto, foi chamar Maria, sua irmã, dizendo em segredo: o mestre está aqui e chama por ti. Ao ouvir isto, ela levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Ainda Jesus não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, vendo que Maria se levantava e saía depressa, seguindo, pensando que ia ao sepulcro para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus e o viu, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Vendo Jesus que ela chorava, e também os judeus que o acompanhavam choravam, comoveu-se profundamente e agitou-se no seu espírito e perguntou: onde o colocaste? Respondeu: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram então os judeus: vê como o amava. Alguns deles, porém, disseram: não podia este que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? E Jesus, comovido novamente, chegou ao sepulcro. Era uma caverna, sobre ela havia uma pedra. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, já cheira mal, porque está há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves,
mas falei isto por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o rosto envolto num lençol. Disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham visitado Maria e visto o que Jesus fizera, creram nele. Irmãos e irmãs, hoje meditamos uma das passagens mais profundas e comoventes de toda a Bíblia. A história da morte e ressurreição de Lázaro, registrada no Evangelho de João, capítulo 11. Aqui, diante dos nossos olhos, se revela o coração de Jesus e o seu poder absoluto sobre a própria morte. Tudo começa em Betânia, uma pequena aldeia onde vive uma família muito querida por Jesus. Marta, Maria e o irmão Lázaro. Eles eram amigos íntimos do Senhor. Quando Lázaro adoeceu gravemente, as irmãs não hesitaram. Mandaram um recado urgente a Jesus dizendo: Senhor, aquele a quem amas está doente. Que pedido simples e cheio de confiança. Elas não precisavam pedir muito. Sabiam que Jesus amava Lázaro e bastava ele estar presente, ouvir o recado e tudo seria resolvido. Mas, e aqui está o ponto que muitas vezes nos confunde. Jesus não foi imediatamente. Ele ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Irmão, quantas vezes fazemos o mesmo? Levamos a Deus as nossas dores, as nossas aflições, as nossas doenças e as nossas preocupações. Pedimos com fé, esperança, com confiança, e parece que Deus demora. O tempo passa, a situação piora, e começamos a perguntar: Senhor, estás aí? Por que demora? Mas a palavra nos diz, no versículo 4, esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A demora de Jesus não é sinal de indiferença. Ele não atrasa porque não se importa, atrasa porque tem um plano maior. E o que parecia um adiamento era, na verdade, a preparação para um milagre muito maior do que as irmãs poderiam imaginar. Deus vê o fim desde o princípio. O que para nós é espera, para Ele é preparação. Quando Jesus finalmente chega lá, já está morto há 4 dias. A esperança humana já se tinha esvaído. Marta, ao encontrá-lo, diz com o coração partido: Senhor, se eu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes sentimos mesmo? Se o Senhor tivesse agido antes, se tivesse evitado, se tivesse atendido mais cedo. Mas repare na continuação. Mas mesmo agora eu sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Que fé admirável! Mesmo na dor, mesmo diante da morte, Marta não perdeu a confiança. Ela não entendia o que Deus estava fazendo, mas sabia que era Deus. É aí que Jesus profere uma das declarações mais grandiosas de toda a Escritura: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele não diz: eu darei a ressurreição. Diz: eu sou a ressurreição, a vida. Não é algo que Jesus dá. Ele é a própria vida. Quem o tem, tem a vida independente da morte do corpo. A morte é apenas uma porta, e Jesus o caminho que atravessa. Depois vem Maria, também cheia de dor, e os judeus que a acompanhavam chorando, e então a palavra nos apresenta um versículo curto, mas profundo como o oceano. E Jesus chorou. Aqui vemos a humanidade perfeita do Filho de Deus. Ele não é o Deus distante, insensível à nossa dor. Ele se comoveu profundamente, chorou diante da morte. Chorou com aqueles que choravam. Ele conhecia o poder que tinha. Sabia que em poucos instantes Lázaro voltaria à vida, mas mesmo assim entrou na dor humana. Irmãos, quando chorais, quando sofreis, quando o coração se parte, sabei que Jesus chora convosco.
Ele não está indiferente às vossas lágrimas. Ele as recolhe e guarda. Ele é o Deus que compreende a nossa dor, porque Ele mesmo as viveu. Glória ao Senhor, na sua infinita glória. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.